A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Boa noite para todos. É um prazer poder vir aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E nós estamos aqui, sou o pastor Genaldo Pereira, servo de Deus, pregador da palavra do Senhor. E Deus colocou no nosso coração de nós abrirmos um canal para ensinarmos a palavra. Teremos muitos temas interessantes, mensagens que vão impactar a sua vida. E eu quero lhe convidar a se inscrever nesse canal do pastor Genaldo Pereira, dar sempre a sua curtida, que eu quero postar muitas mensagens que vão te abençoar, vão alimentar a sua vida. E hoje Deus me proporcionou, me deu a oportunidade de trazer uma mensagem sobre o tema 4 passos para Deus agir na sua vida, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus aqui, que se encontra em Isaías capítulo 43, versículo 13. Se você tiver uma Bíblia, pode ler comigo, tá bom? Isaías 43, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esta palavra, operando eu, quem impedirá? Ela tem a mesma palavra, é a mesma palavra agindo eu, ou quando eu me manifesto, não há ninguém que impeça, Então o título dessa mensagem, o tema desta mensagem é os 4 passos para Deus agir, porque quando Deus age, não há nada que o impeça. Quando Deus agiu no mar, ele abriu o mar. Quando Deus agiu no deserto para Israel, não faltou água, não faltou a carne, não faltou nada, porque Deus agiu. Quando Deus age, milagres acontecem. O impossível se torna possível. Quando Deus age, até os mortos ressuscitam. Quando Deus age, Ele quebra qualquer obra maligna. Ele desfaz os laços do diabo. Quando Deus age, Ele levanta do pó e coloca o homem nos lugares mais altos para ser exaltado, para ser honrado pelo Senhor. Então, queridos, são 4 passos para Deus agir na sua vida. O primeiro passo que eu quero trazer aqui é a fé. A fé é uma palavrinha pequena, mas opera grandes milagres. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, vamos entender. Porque é impossível agradar a Deus? Porque Deus quer te abençoar. Porque Deus quer se manifestar. E quando Deus ele quer fazer um milagre, quer realizar uma cura, quer abençoar alguém, o Senhor primeiro procura a fé. Se crer, você vê a glória. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ora, a Bíblia diz que Jesus queria operar na cidade de Nazaré, na cidade onde ele cresceu, mas ele foi impedido por causa da incredulidade daquele lugar. Ele queria curar a muitos, mas não pôde por causa da incredulidade. E esta passagem está em Marcos capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Você pode acompanhar que quando Jesus vai na sua cidade, ele curou poucos com imposição de mãos. Queria fazer muito mais, mas a incredulidade, a falta de fé, impediu de Jesus agir naquela cidade com o poder da cura divina. A Bíblia diz, querido, que a fé, ela pode remover montanhas.
Vamos ler em Marcos também 11, 22, 23, né? Marcos 11, 22 e 23, o que diz a Bíblia? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo e leamos também, né? Todos juntos. Marcos, capítulo de número 11, versículo 22, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Esse ensinamento aqui é de Jesus. Ele diz que nós devemos ter fé em Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não vê. Você diz que tem fé, deve demonstrá-la de duas maneiras. Primeiro, falando, profetizando. Se você tem fé, você profetiza o teu milagre. Você vai falar à montanha: erga-te, sai daqui para colar. Profetiza o teu milagre, profetiza a tua cura. Então, a fé é demonstrada por falando e agindo. Porque a fé sem obra, ela é morta. Se eu digo que eu tenho fé, eu tenho que agir. Eu tenho que agir. Quando Jesus ia curar alguém, ele pegava na mão e levantava as pessoas. E as pessoas adquiriam fé e recebiam o milagre. A Bíblia também ensina que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então entendam, o Senhor quer agir, mas tenha fé, acredite, creia nas promessas do Senhor. Porque aquele que acredita, ele entra na presença de Deus. Aquele que tem fé, ele vai atrás, ele busca. E o Senhor está dizendo: sem fé é impossível Deus se manifestar na sua vida. Talvez você está passando uma situação complicada, uma situação difícil, e já até perdeu a fé. Você não tem mais fé, você não acredita mais. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: não perca a esperança. Acredite que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Profetiza isso. Age dentro daquilo que você crer, porque Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Este é o primeiro passo para Deus agir na sua vida. O segundo passo é a oração. A oração é falar com Deus. A oração nos mantém em comunhão com o Pai, nos aproxima de Deus. A Bíblia diz que chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Como? Na oração. Quanto mais a igreja ora, mais Deus age. Quanto mais a igreja clama ao Senhor, mais Deus se manifesta. Se você orar 0%, se você não orar nada, Deus não age nada. Se você orar 50%, Deus vai agir 50%. Mas se você orar 100%, Deus vai agir 100%. A Bíblia diz assim: orai sem cessar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A Bíblia nos ensina a vivermos em oração. A oração é a respiração da vida espiritual. Crente que não ora, ele está morrendo espiritualmente. E além do mais, Deus precisa que você ore para ele poder agir, para ele poder trabalhar. A igreja ultimamente tem estado muito fria na oração. Antigamente a igreja orava muito, por isso Deus se manifestava muito no meio do seu povo. Era batismos com o Espírito Santo,
muitas curas, muitos milagres, pessoas doentes curadas, pessoas ressuscitando, Deus fazendo maravilhas, porque tinha tempo de oração. Oração matutinas, vigílias que duravam noite inteira. Então, uma coisa que Deus deseja da igreja hoje, para Ele agir na igreja, para Ele se manifestar, oração. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia também diz em Salmo 51, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A Bíblia nos diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O próprio Deus está nos incentivando a orar, a clamar, a buscar, porque Ele vai agir. Sem oração é impossível Deus agir. Agora, eu só entro em oração quando eu tenho fé. Se eu creio na promessa da palavra de Deus, na promessa de Deus, eu entro em oração, porque eu estou crendo que Deus vai agir na minha vida. Por isso que tem pessoas que fazem campanhas, 7 dias no monte, 7 dias de oração, porque isso é fé, irmão. Se você faz uma campanha, o Senhor vai agir, porque você está agindo pela fé. Você entrou nessa busca pela fé. Rápido da alergia por 24 horas e não dá sono. Né? E o Senhor vai agir na sua história. Deus é poderoso para fazer coisa maravilhosa na sua vida. Então o que acontece? A partir de hoje, começa a orar. Começa a clamar em prol daquilo pela qual você espera que Deus venha agir na sua vida. A Bíblia diz que quando Deus se manifesta, não há ninguém que impeça. Primeiro, tem que ter fé e oração. A oração é o segundo passo. Precisamos orar. Amém? Terceiro passo, queridos, é o jejum. O jejum, ele é poderoso. A Bíblia diz que o que a oração sozinha não resolve, unida ao jejum resolve. Quando você une jejum e oração junto, a sua oração se torna poderosa. Lembro-me na Bíblia quando os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio de um jovem lunático, que ora ele caía no fogo, ora caía na água. Não conseguiram. Mas quando Jesus chegou, Jesus expulsou o demônio e o menino ficou curado. E mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Então Jesus disse, olha, a casta de demônios que só sai a poder de oração e jejum. A oração e jejum lhe dá uma autoridade diante de Deus de você pedir e milagre acontecer. E demônios saírem, demônios terríveis, de doenças terríveis, as pessoas serem curadas. Quando a oração e o jejum se unem, libera uma autoridade na sua oração. A sua oração ela fica com mais força, mais potência, e ela sobe direto ao trono. Então o jejum é muito importante quando vocês têm algo muito importante para Deus agir na sua vida. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas às vezes é necessário entrar no jejum. É necessário às vezes tirar um tempo para jejuar, para Deus agir e trabalhar naquele algo que você precisa. Deus, antigamente a igreja orava e jejuava. Por isso tantos milagres. Os grandes, maiores pregadores da atualidade são homens consagrados. Nós sabemos que Deus, a única coisa que Deus fez sozinho na terra foi a criação dos céus e da terra. Mas as suas obras é feita através de homens consagrados. A pregação do evangelho é feita através de homens consagrados. E Deus usa esses homens
para manifestar o seu poder de cura, de milagre, de batismo, de libertação. E as pessoas estão precisando de homens consagrados, de mulheres consagradas, que têm a sua vida no altar, que têm a sua vida de oração, de fé e de jejum. Se você tem fé, se você tem uma vida de oração e se você jejuma, Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai agir na sua vida. Além de Deus se manifestar na sua vida, Ele vai se manifestar em você. Você será usado por Deus para uma grande obra. Você será usado muito mais do que aqueles que vivem com você, que não querem saber de oração, que não querem saber do jejum. Você será separado, porque através da oração e do jejum e de uma vida de fé, a unção de Deus vai vir sobre a tua vida e o Deus poderoso vai agir, vai trabalhar através de você. Então, eu quero agora aproximar para o quarto passo, que está em Marcos. Na verdade, está em João capítulo 14. João 14. João 14, 21. Diz a Bíblia assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama é amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou repetir para você entender. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que você entende com isso? O quarto passo para o Senhor se manifestar, para Jesus se manifestar, para Deus agir, para Deus operar, é guardar a palavra, é amar a Deus, porque Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, mandamento é palavra, e os guarda, é este o que me ama. Quando eu provo o meu amor para com meu Pai, para com Deus, guardando a sua palavra, Ele diz: eu vou também retribuir com meu amor, eu o amarei também. Eu o amarei também porque Ele provou que me ama, guardando a minha palavra. E além de Ele manifestar o amor dele por sua vida, por você, por sua família, por sua casa, Ele disse: e eu me manifestarei a ele. Esse eu me manifestarei a ele é interessante porque Jesus está presente todo dia. Deus está presente na igreja todo dia. Mas em certos lugares Ele não se manifesta. Mas Ele está presente. Há uma diferença entre Ele estar presente e Ele se manifestar. Porque tem lugares que quando Deus se manifesta, tem cura, tem milagre, tem salvação, tem batismo, renovação, salvação de vidas, Deus fazendo maravilha naquela igreja, naquele lugar. Porque o povo ama a Deus. O povo tem fé, o povo ora, o povo jejua e o povo guarda a palavra como prova de amor para com Deus. E o próprio Jesus disse: nós nos manifestaremos a Ele. Então, eu quero deixar para você esta palavra. 4 passos para Deus agir. Eu não sei como vai a sua vida com Deus. Eu não sei como vai a sua vida espiritual. Talvez seja por conta desta frieza, que o diabo tem encontrado espaço e tem agido, tem trabalhado, tem fechado, tem trancado tudo, tem atribulado a sua vida, tem atribulado o seu lar. Mas no momento que você aplicar esses 4 passos, quem vai agir na sua vida é Deus. Aleluia. Deus vai trabalhar
Deus vai agir na sua vida de uma maneira sobrenatural. E Ele vai colocar no lugar o que está fora de lugar. Ele vai endireitar o que está torto. Ele vai restaurar você, Ele vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família, vai restaurar o seu casamento, vai restaurar o seu ministério, sua vida espiritual. É só você aplicar esta receita espiritual, os 4 passos. Tenha fé, não perca a fé. Viva uma vida de oração, faça como Daniel. Daniel orava pela manhã, pela tarde e à noite. Por isso que os leões não conseguiram lhe devorar, porque Deus estava se manifestando na vida de Daniel. Então, guarde esta palavra. Amém? Gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no meu canal, no YouTube, né? Vamos de lançar também aí no Instagram, no Facebook, para nós evangelizarmos, para nós pregarmos. E eu quero pedir o apoio de todos, tá bom? E a partir de agora, vou trazer mensagens que vão impactar a sua vida através das redes sociais. Vamos evangelizar o mundo. Que este vídeo possa chegar no Japão, em outros lugares, né? Em lugares longínquos, aonde precisa ouvir a palavra. Eu sou o pastor Genaldo Pereira e quero deixar um abraço e uma paz do Senhor para todos os irmãos. Depois, se desejarem, entre em contato comigo, né? Nos comentários, fala comigo, deixe o seu contato para nós também orar por você. Deus abençoe a sua família e a sua casa. E que se preparem, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. É tempo de nos achegarmos a Deus. É tempo de nos aproximar de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.